Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Mercado Imobiliário Português. E quem vai participar hoje do nosso Cresce Esclarece é a Guimênia Nogueira, que tem anos de mercado imobiliário português. Ela tem muita experiência e ela vai compartilhar isso conosco hoje. Bom dia, Guimênia. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Você vai compartilhar todas as suas experiências hoje com a gente, né, Guimênia? Sim, todas as experiências. Também muito feliz por mais um ano estar aqui com vocês. Adoro São Paulo, adoro. Graças a Deus. Guimênia, vamos começar com a pergunta, então. O corretor de imóveis de Portugal, ele tem que ter alguma licença para trabalhar no país? É assim, o corretor de imóveis para trabalhar em Portugal é um pouco diferenciado aqui do Brasil, né? Ele tem que trabalhar numa imobiliária, ele não pode trabalhar como autônomo, não é? Então, a imobiliária contrata o corretor de imóveis, não é? E faz a formação do corretor de imóveis lá. Ele não precisa ter CRESS como nós temos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil nós temos que trabalhar, mesmo trabalhando numa imobiliária, nós temos que ter o nosso CRESS. Lá não, lá a pessoa chega e faz o seu cadastro e lá faz a formação para conhecer, né, todo o mercado imobiliário português. Claro que tem que ter um conhecimento da parte geográfica de Portugal, né, e ter interesse em aprender tudo, né, em especial o corretor do Brasil que está querendo atuar em Portugal. Então, a responsabilidade é totalmente do proprietário da imobiliária. Do proprietário da imobiliária. Então, assim, como é que ele faz, então, para se tornar um proprietário de imobiliária? O que ele precisa para se tornar esse dono? Bem, ele tem que abrir uma empresa, né, e se cadastrar no INPIC, né, e o INPIC vai e libera para o número do AMIR, não é? E ele começa, pode abrir a imobiliária, tem que ter um seguro, não é? E assim ele vai poder abrir a imobiliária física para ter os seus corretores de imóveis. Esse AMI é como se fosse um CRESS jurídico. É um CRESS lá em Portugal, como se fosse o CRESS pessoa jurídica daqui. Não tem CRESS pessoa física lá? Não. Não tem. Corretor de imóveis tem que trabalhar na imobiliária, é um diferencial daqui. E como é que é feita essa análise para a pessoa que quer abrir a imobiliária? Ela também passa por um processo seletivo? Quem que pede a documentação dela para ela abrir a imobiliária? Como é que funciona isso? É o INPIC, que é como se fosse o COFES daqui. Ah, o COFES, entendi. O INPIC faz toda a regulamentação, ele faz o estudo e faz a aferição do número do AMI para a pessoa atuar no mercado. Entendi. E quando o proprietário da imobiliária contrata o corretor de imóveis, ele faz análise, ele tem que fazer uma formação, até porque o mediador de imóveis, né, como eles chamam lá, não pode começar a atuar no mercado sem conhecer o produto que ele vai vender, a área, geralmente lá eles trabalham por áreas, por exemplo, eu moro em Campo Grande, né, no centro de Lisboa. Então, tem alguns que atuam em algumas áreas, né, certo? Então, não é assim, por exemplo, trabalhar com Portugal inteiro, né? Cada imobiliária tem, por exemplo, tem pessoas que têm várias imobiliárias, uma que fica em Cascais, outra que fica no Oriente, outra que fica no Algarve. Então, cada imobiliária, os corretores, cada um se especificam assim, se especializam numa área. Ah, então o corretor ele não pode trabalhar numa área que não é especialidade dele. Ele não pode... Não, por dele pode, mas tudo isso aí vem da organização do dono da imobiliária. Qual é o formato que cada imobiliária trabalha? Ah, entendi. Então, assim, se ocorrer alguma irregularidade na negociação, a responsabilidade também é do dono da imobiliária? É, sim. Claro que o corretor também vai assumir, mas a responsabilidade é do dono da imobiliária, né? Ah, então a responsabilidade é mais ou menos em conjunto. Sim. E quem paga os honorários também são a imobiliária também. Imobiliária. E quais as condições para um estrangeiro conseguir comprar um imóvel em Portugal? Olha, é assim, por exemplo, a primeira coisa que um estrangeiro tem que chegar em Portugal e fazer é tirar o NIF, que é como se fosse o nosso CPF daqui, não é? Mas tem um porém, tem que ter uma pessoa responsável para que ele possa tirar esse NIF.
Não é igual aqui no Brasil, que a gente vai... Um português, tem que ser um português. Tem que ser um português responsável, ou um brasileiro que tenha residência, né? Entendi. Já. Faz uma análise pra gente do mercado imobiliário português, o que te levou você a escolher, porque hoje você está residindo em Portugal, né, Guimênia? Estou residindo. Conta a sua história, eu quero que você conte sua história pra gente, por que você decidiu sair do Brasil, porque você foi uma desbravadora, né? Que você, a primeira vez que você chegou lá, você não conhecia direito o sistema, né? Por que você escolheu Portugal? Como é que foi tudo isso? Olha, na realidade, tudo começou em 2004, quando eu comecei a pensar em vender imóveis no exterior. Mas aí foi onde, graças a Deus, eu encontrei, né, localizei a FIL, que é a Feira Internacional de Lisboa, que me deu e até hoje me dá muita credibilidade por ser representante deles no Brasil. É uma empresa assim, ímpar, todos lá me tratam muito bem, não é? Que é a proprietária da Feira Internacional de Lisboa, é a AIP, Associação Industrial Portuguesa. Então, desde 2004 eu venho representando ela no Brasil e agora, em 2016, começou a acontecer o fenômeno, os brasileiros comprando em Portugal, né? Em 2014, 2015, o mercado imobiliário português, porque o meu trabalho para a FIL é trazer expositores brasileiros para exporem os seus produtos no evento, né? Que esse ano vai acontecer o Salão Imobiliário de Portugal de 10 a 13 de outubro, não é? Então, o meu trabalho é esse. Então, os próprios mediadores começaram a me perguntar, Guimênia, e os clientes brasileiros? Aí eu ficava pensando, e brasileiro vai comprar aqui, né? E aí foi onde os próprios clientes, eu estando em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, né, começaram a me procurar. Guimênia, eu quero comprar em Portugal. E aí eu comecei a ver, sabe que os mediadores de lá têm razão? Realmente os brasileiros começaram a se interessar por Portugal. Foi aí onde eu comecei a tentar perceber como é que eu iria vender Portugal. Uhum. E realmente, quando os meus clientes chegavam e perguntavam, Guimênia, eu quero comprar em Portugal, aonde você me indica para me comprar? Aí pronto, e agora? Se eu não conheço, todos os anos eu venho, né, eu vou a Portugal para o evento, mas eu só vou para o evento e volto. Não conhecia a parte geográfica de Portugal. Foi onde eu decidi, né, também porque eu sempre na minha vida montei estratégias, né, quando eu vejo que as coisas não estão bem no mercado imobiliário, aí eu vou procurando as estratégias. E uma das estratégias que eu achei foi ir para Portugal, estudar a parte geográfica, conhecer, não é? E ver o que é que eu poderia fazer para atuar no mercado imobiliário. Que é importante, né, o corretor saber onde ele vai trabalhar, né? Sim, claro. E aí foi onde, em 2017, eu fui para o SIL, né, o Salão Imobiliário de 2017, e aí foi em outubro, e de outubro, quando eu cheguei lá, já tinham 2 clientes que queriam me comprar imóveis em Portugal, em Lisboa, não é? E aí eu fiquei esperando. Quando eles chegaram, os 2 disseram, Guimênia, nós vamos passar Natal e Réveillon aqui. Aí eu disse, e agora? Foi a primeira vez que eu passei o Natal e Réveillon longe da minha família, da minha casa, né? Eu digo, então eu vou ter que ficar. E aí eu aproveitei, uni o útil ao agradável. Eu digo, agora eu vou conhecer devagar, o mercado imobiliário, a parte geográfica de Portugal. E aí fui para o Algarve e fiquei assim, né? Muito assim, abismada com a beleza, né? Porque o Algarve, quando o brasileiro falava assim, o Algarve, eu imaginava, como muitos brasileiros, que fosse tipo assim um beach park, uma praia, mas não, é uma área vasta, com várias cidades, né? E aí eu fui conhecer, achei muito bonito, achei muito parecido com o estilo brasileiro, né? Porque é praia, não é? E depois fui conhecer também a parte do norte, Braga, Porto também, que são lugares belíssimos. Quer dizer, enfim, Portugal é belíssimo. E aí foi onde eu decidi, eu digo, bem, para mim trabalhar aqui, eu tenho que me legalizar tudo direitinho. Foi onde eu tive que abrir a empresa, e aí abri minha empresa e através dela tirei o meu AMI, hoje eu já sou uma corretora credenciada a trabalhar em Portugal, não é? Mas quando, na realidade, o meu mundo, o meu pensamento é corporativo, a minha intenção não foi vir abrir uma imobiliária física, foi fazer parceria com os corretores de imóveis, né? Do Brasil e os mediadores de Portugal. E por que você escolheu Portugal? Porque eu tenho uma afinidade muito grande com Portugal, né?
Desde que eu comecei a vir para cá, me sinto muito bem, o clima. Tem exclusividade lá de negociação de imóveis? Como é que funciona isso? Olha, nesse sentido é muito parecido com o Brasil, não é? Existe a exclusividade e o sem exclusividade. E aí, a imobiliária, ela precisa, se não pegar a exclusividade, ela precisa ter uma autorização de venda. É muito parecido, né? A comissão também é igual à nossa, é 5%. Também temos, quando você vai mostrar um imóvel, você leva uma autorização para mostrar o imóvel, né? E o cliente que vai olhar o imóvel com você assina, que foi olhar o imóvel, quer dizer, é muito parecido. Muito parecido. E há possibilidade de estabelecer parcerias entre brasileiros e portugueses? Como é que funciona isso? Sim, existe, inclusive é como eu trabalho, né? Esse tempo que eu tive que ficar em Portugal, 2017 para 2018, né? Até porque também eu abri a empresa, mas nesse período que eu não sabia que os clientes que eu ia atender iam ter que ficar mais tempo do que o meu visto, ainda estava como turista, né? Eu tive que dar entrada no CEF, eu tive que ficar mais 6 meses. Olha, o sofrimento foi grande. Mas aí eu fiquei, eu resolvi colocar 2 projetos que eu já tinha em mente. Um já era há muitos anos atrás, eu já havia idealizado, que foi o Cibra, Salão Internacional Imobiliário no Brasil, que já está na 2ª edição, inclusive eu estou aqui em São Paulo por isso. A 2ª edição terminou ontem, foi maravilhosa. Nós vamos agora partir para a 3ª edição, se Deus quiser, aqui em São Paulo, porque aqui também, olha, Portugal e São Paulo são 2 lugares que eu me sinto muito bem, sou muito bem recebida. Obrigada, São Paulo, né? Em geral, como é que é o temperamento dos portugueses nos negócios? Olha, sinceramente, olha, eu vou falar sempre a verdade. Sim. Em Portugal não tem o jeitinho brasileiro, né? Não tem. É tudo mesmo conforme manda o figurino. E eu venho aprendendo, venho tentando passar para os corretores de imóveis, porque são muitos corretores de imóveis que me ligam, né, e conversam comigo, que estão querendo vir para o mercado de Portugal. Eu digo que estão querendo, porque eu agora não sei se eu estou em Portugal, estou em São Paulo. Estou em São Paulo agora. Você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, tá? Então, são muitos corretores que me ligam, eu sempre falo na verdade. A primeira coisa que eu pergunto é, como é que está a sua parte financeira? Porque realmente, gente, sai muito caro. O brasileiro hoje está em Portugal, porque o câmbio realmente é uma diferença muito grande, né? E eu digo que hoje o investidor, não só de Portugal ou de qualquer outro lugar do mundo, que investir hoje no Brasil vai estar fazendo um grande negócio, porque realmente... Mas os portugueses recebem bem os muito brasileiros? Bem, recebem bem os brasileiros. Agora, é assim, existe assim ainda um pouco de um preconceito quanto aos brasileiros, porque alguns anos atrás, os brasileiros que estavam indo para Portugal fizeram algumas coisinhas erradas, entendeu? Como alugavam os apartamentos, não entregavam do jeito que era para entregar, compravam os apartamentos, deixavam de pagar, vinham embora. Também o lado, né, feminino também, né, as mulheres, algumas mulheres. Em 2004, quando eu cheguei para lá, quando eu comecei a ir para lá, estava acontecendo, estava pesado nessa época que eu fui para lá, que era muita prostituição que existia, né, do lado da mulher brasileira que ia para lá. Mas hoje, assim, eu estou ainda sofrendo um pouquinho, porque ainda tem aquela imagem, né, ainda da mulher brasileira ser muito, assim, assediada em Portugal, e em especial os homens, né, assim, acharem que a maioria das mulheres brasileiras que vão para lá vão à procura de outras coisas, que vocês entendem, né? Mas não. De vez em quando, eu tenho que dizer, olha, eu estou aqui, eu consegui a minha residência como empresária. Não vim aqui para brincar, certo? Nem para passear. Eu vim para trabalhar. E não é fácil eu estar aqui sozinha, como mulher brasileira. Algumas pessoas até riem quando eu falo mulher brasileira, negra e nordestina, não é? Estou aqui em Portugal, né? Estou em Portugal, não é? Trabalhando sozinha, longe da família, mas é difícil eu desistir. Eu vou além do que algumas pessoas imaginam, né? Vou realizando meu sonho aqui no mercado imobiliário de Portugal e estou me sentindo muito bem. E assim, para quem tem interesse em sair do Brasil e realmente se estabelecer em Portugal, quais são as principais dicas que você... Olha, sinceramente, primeiro, por exemplo, quem é casado, corretor ou a corretora, né? Existe esse grande porém. Vem sozinho primeiro, vem como turista, vem conhecer a cidade,
vem fazer como eu fiz, conhecer a parte geográfica, ver se adapta ao clima, ao estilo das pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, e os portugueses são ignorantes. Não são. Ao contrário, o grande diferencial é que não existe o jeitinho brasileiro. Por exemplo, uma fila. Você não pode chegar em qualquer lugar e, ei, por favor, me dê uma informação. Não pode, tem que pegar a fila e esperar para poder pegar uma informação. Né? Mas o diferencial é que aqui no Brasil a gente chega, por favor, só perguntar. Não é. E várias outras coisas que a gente, às vezes, eles falam com a gente assim, né? E a gente acha que é grosseria, mas não é. O lado profissional também, eu admiro, eu aprendi demais. A ética, sabe? Não, sinceramente, a cultura é outra. Inclusive em Portugal, eu observo, né? Por exemplo, muitos brasileiros, não é culpa nossa, é a culpa do ensino. Muitos brasileiros não falam inglês. Em Portugal, no mínimo, você tem que falar inglês. Eu observo, né? Por exemplo, recebo muitos e-mails em inglês, francês também, não é? E, por exemplo, eu não sei falar fluentemente inglês, mas eu digo, eu consigo me virar, venho estudando, agora já estou procurando também aprender francês, porque assim, inglês, francês, quer dizer, é um mundo diferente do nosso, mas é como eu disse, nós não temos culpa. Tem que se preparar, né, Guimê? Quem quiser ir para Portugal tem que realmente se preparar para chegar até lá e atuar no mercado imobiliário. Mas olha, o jeitinho, eu tenho observado, o jeitinho do corretor de imóveis brasileiro atender é bem especial. É mais carinhoso. É isso, nós temos um lado emotivo. Sim, é. E o cliente brasileiro que chega, que vem de lá, que vem daqui do Brasil para Portugal, ele já chega lá, por exemplo, ele quer que a gente acorde cedo. Lá o horário é mais ou menos de 9 horas para cima, né? E o cliente, olha, eu quero encontrar contigo às 7 horas, 7h30. Até para você ligar, para marcar com o corretor parceiro, é um pouco difícil. Ele diz, olha, aguarda aí um pouquinho. E explicando ao cliente, olha, aqui tem algumas coisas diferenciadas do mercado imobiliário, porque o corretor de imóveis brasileiro, ele entra sem querer na vida pessoal da pessoa. A pessoa já começa ali, olha, eu gosto, o apartamento, já diz o perfil do apartamento, e depois começa a falar um pouco da sua vida particular. Olha, você não pode ir comigo, onde é que compra os móveis do apartamento, qual é o melhor supermercado, qual é o melhor preço. Quer dizer, então, ele se sente muito à vontade com o corretor de imóveis que está em Portugal para recebê-lo. E, Mena, a gente acabou de receber uma pergunta aqui via Facebook. Sim. É o Melo, ele mandou uma pergunta para você. Bom dia, ele quer saber se o nosso crédito é válido em Portugal. Infelizmente, não. Não adianta nem pensando em crédito, porque não tem validade em Portugal. Antes de ir para Portugal, agora eu era diretora de assuntos da mulher do CRES Ceará, e agora eu fui convidada para fazer parte também da Cidade da Mulher. É HERA, a Cidade da Mulher. Vou agora começar a atuar, é uma instituição, é uma associação internacional da mulher. O que eu puder fazer para convidar a maioria das mulheres, né, que eu sei que existem mulheres, grandes empresárias, né, tem embaixadoras dentro da HERA. Agora vai começar esse trabalho com a mulher aqui internacionalmente, hein? Vocês se preparem, mulheres brasileiras, para começarem a viajar, vir a Portugal e para vários lugares do mundo. E, Meni, como é que é feito o financiamento? É possível um estrangeiro obter crédito em Portugal para comprar imóveis? Como é que funciona isso? É possível. E quais são as exigências, né? Sim, é possível, inclusive, o residente e o não residente. Uma das coisas, né, importantíssima é o imposto de renda. A primeira coisa que os bancos, né, que eles fazem todo o cadastro do cliente brasileiro, a primeira coisa que eles pedem é o imposto de renda. Então, se tiver aquele jeitinho, de São da Garra sabe que não vai conseguir. Não vai conseguir. Não, de maneira alguma não consegue. Aí pronto, depois, aí pede todos os documentos do Brasil. Se for aposentado, o aposentado ele tem que ter, que é o visto D7, né? Ele tem que depositar, são 12 salários mínimos de Portugal, né? Na conta bancária. Quer dizer, tem vários fatores. Não é só assim, eu estou aposentado, eu vou conseguir. Não, tem vários fatores. Tudo tem que ter o dinheirinho para poder conseguir, né? E os estrangeiros procuram imóveis em Portugal mais para investimento ou moradia? Hoje, sinceramente, a maioria dos clientes que eu estou atendendo é para moradia e ainda tem mais. Eles querem a moradia e querem também abrir o negócio. E existe subsídio do governo para as pessoas que queiram mudar para lá?
Não, nunca ouvi falar em subsídio nenhum. Vai mesmo quem tem o seu dinheiro mesmo para tem que se organizar investir. Financeiramente, tem que se organizar. Uma das coisas que eu sempre falo, olha, não adianta querer aventurar em Portugal. Tem que se organizar, ter o dinheiro. E vou dizer mais, no mínimo, quem quiser vir, o corretor de imóveis, né, porque eu sou focada para o mercado imobiliário, tem que vir no mínimo com 1.000 euros, cartão de crédito, com uma carta, como é que a gente chama? Uma pessoa que se responsabilize com endereço, não é? Para que possa chegar até Portugal e mostre, olha, eu vou ficar em tal endereço, ele vai te perguntar qual o dinheiro que você tem, o valor, cartão de crédito, quer dizer, eu já tive essa semana passada 2 amigos meus que foram deportados. Meu Deus. Os coitados ficaram tipo assim em depressão, porque gastaram dinheiro com passagem, quer dizer, é uma ilusão. Então, não adianta. Você tem que estar muito organizado financeiramente, a parte de documentação também. Tem. Aliás, a documentação do imóvel é muito diferente da necessária no Brasil. Como é que é lá? É em termos de nomes, né? Mas na realidade a caderneta predial é uma coisa que é a matrícula da gente. Agora só tem uma coisa que eu achei espetacular. Que, por exemplo, se o imóvel foi hipotecado, né? Quero comprar um imóvel, o imóvel é hipotecado. Aí você liga para o banco, a imobiliária, né? Liga para o banco dizendo, olha, o imóvel está sendo vendido e procura saber qual é o valor, né? O débito que tem. E aí, no dia da escritura, o banco vai estar lá junto, né, com a imobiliária, o comprador e o vendedor, e na mesma hora lá, ele recebe o valor da dívida e já sai a escritura. É diferente daqui do Brasil, que a gente tem que esperar da baixa, na hipoteca. Existe isso aí lá. Eu achei assim um espetáculo. Quer dizer, o corretor de imóveis não vai ter que ficar esperando para dar baixa na hipoteca, averbar na matrícula, essas coisas. Mas lá em Portugal tem, assim, tem que tirar certidões também? Tem que tirar as certidões e tudo tira online. Tudo é, assim, muito rápido, vapt-vupt. E tem que pagar taxa? Tem que as pagar coisas umas taxas mínimas. Bem. E os portugueses também trabalham com anúncios de imóveis? Lá como é que portais imobiliários, como é que funciona? Existe uma lista de imóveis, assim, que todos têm acesso, que nem nos Estados Unidos? Como é que funciona lá? Olha, por exemplo, a maioria das imobiliárias, né, porque eu faço parceria com as imobiliárias, eles estão nos maiores portais, gastam muito dinheiro com anúncios em portais. Dos meus projetos, que inclusive ele já está online, que se chama Rede Internacional de Imóveis, onde já existe 4.000 imóveis em Portugal, e o objetivo é fazer a parceria entre corretores de imóveis do Brasil e mediadores de Portugal, onde os nossos parceiros são os the best, os melhores de Portugal, onde nós temos protocolos, que são contratos assinados, quer dizer, tudo juridicamente perfeito. Então, corretor de imóveis que quer fazer negócio em Portugal, sem precisar sair do seu destino, é só entrar em contato com a Rede Internacional de Imóveis, que com certeza vocês irão fazer um excelente negócio e vão estar assistidos pela Guimênia Nogueira, que agora está lá, de braços abertos para receber todos vocês, com muito carinho, hein? Guimênia, muito obrigada. Gente, agradeço a participação de todos. Muito obrigada e até a próxima semana.